Queridos amigos, mais uma vez aqui estamos juntos para que a gente possa participar desse trabalho do Centro Espírita Antônio de Oliveira, a quem agradeço muito pela oportunidade. E hoje a gente gostaria aqui de falar sobre o capítulo 6º do livro Jesus no Lar, maravilhoso livro, cujo tema é Os Instrumentos da Perfeição. Mas antes de a gente iniciar nosso bate-papo, gostaria de convidar a todos para que a gente fizesse uma prece bem rápida, mas que a gente possa elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus e com essa sintonia que nós possamos receber essas energias benditas do Mestre, trazendo essas energias para nosso próprio lar, e abrangendo todas aquelas pessoas que convivem conosco, a quem nós tanto amamos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco hoje e todo sempre. Principalmente que aprendamos sempre a lembrar dele em nossos corações e pensamentos, para que a gente possa sempre escolher o melhor nesta atual encarnação que nós nos encontramos. Meus queridos amigos, esse capítulo, né, em que o Chico, através da Lúcia, nos traz, ele conta que Jesus estava na casa de Pedro, quando chegou Simão Pedro, ali bastante chateado, pois ele teve uma discussão com alguns parentes seus, que acabaram, vamos dizer, levantando alguns falsos testemunhos ou ofendendo, e ele estava bastante chateado com tudo isso. E até quando ele contou o que havia acontecido, pois Jesus perguntou por que de sua tristeza, ele repetiu o que haviam falado para ele, inclusive levantando algumas coisas que ele realmente ficou magoado, mas que ele tomou-se uma posição e colocou cada um deles no seu devido lugar, inclusive apontando as falhas e os erros desses seus parentes. Olha, quem de nós às vezes não encontramos dificuldade com a nossa própria família? Às vezes a gente pode até perceber que é muito mais fácil a gente conversar dentro do serviço, conversar com os nossos amigos, bater um papo, citar certos exemplos, né? Conversamos muito mais amigavelmente e nos abrimos muito mais do que quando nós estamos em família. Eu até gosto de relembrar que quando a gente procura incentivar o Evangelho no lar, que é uma prática que todos nós que estudamos a doutrina deveríamos adotar semanalmente dentro dos nossos lares, que só nos traz coisas boas, só nos traz energias positivas, mas a gente sente a dificuldade que existe dentro da família, dentro daqueles seres que vivem debaixo do mesmo teto, de se falar entre si, de ter a liberdade de expor os seus pensamentos, de tentar explicar sobre a doutrina. Muitas vezes se sentem envergonhados. É estranho dizer isso, né? Convivemos toda a nossa vida com as pessoas, mas nós sentimos muito mais, vamos dizer, facilidade em nos abrir, nos expressar, quando não faz parte justamente daqueles que estão próximos, até porque parece que sentimos vergonha. E que Jesus nos traz é para que a gente entenda o motivo da nossa reencarnação. A doutrina nos diz que todos nós trazemos as nossas imperfeições e o modo que nós temos para aprender é quando fazemos os estágios aqui no nosso planetinha Terra, onde a gente é colocado à prova quando não passamos por aprendizados para que a gente consiga melhorar os nossos defeitos, os nossos vícios. E a forma mais maravilhosa que existe, que a gente entende a bondade e a perfeição do Pai Criador, é quando Ele nos coloca dentro de uma família onde aquilo lá vai ser justamente aquilo que nós precisamos para a nossa própria melhora. Eu até costumo brincar
né? Desculpe a brincadeira, isso não serve para todos, quando eu defino que família nada mais é que união de inimigos, pois é justamente nós trazemos para junto de nós do mesmo lar aqueles espíritos que a gente vem convivendo durante algumas encarnações e que nós não conseguimos chegar em um convívio pacífico. Ou nós sentimos raiva, ou nós sentimos inveja, ou às vezes até acontece de uma paixão exacerbada que acaba nos perturbando, inclusive, o nosso perispírito. E a forma que existe é quando justamente nós somos, entre aspas, forçados a conviver dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma proximidade, onde ali nós vamos aprender a conviver com aquelas pessoas que a gente teve dificuldades em épocas passadas e encarnações passadas. E é justamente a família é que a gente fala, é o nosso cadinho, é nossa oficina de aprendizado, é a nossa sala de aula, onde ali nós vamos aprender a colocar tudo aquilo que nós almejamos para melhorar aquilo que nós somos. Vejam, todos nós, quando encarnamos aqui na Terra, é lógico que quando nós estamos aqui, parece que nós estamos vivendo a nossa encarnação mais importante que possa existir em toda a nossa existência, em toda a nossa vida imortal. Só que existiram outras encarnações que, quando nós estivemos convivendo ali, nós também a julgamos a principal encarnação. O que acontece é que simplesmente são encarnações que são tijolinhos, vamos dizer assim, estágios de aprendizado que a gente vai colocando dentro do nosso conhecimento e aquilo vai construindo a nossa personalidade. É através justamente dessas experiências que a reencarnação nos propicia que nós vamos melhorando aquilo que nós somos, que nós vamos aprendendo a cultivar sentimentos que nos engrandecem, sentimentos que vão se juntando e vão formando uma argamassa, que é justamente aquela argamassa que nós chamamos de amor, que ela é o quê? O conjunto dos bons sentimentos que nós vamos aprendendo através das experiências que Deus nos permite ter nessas reencarnações, nesses estágios, nessas oficinas de aprendizado. E a oficina, a parte mais próxima que está de nós, a bancada mais próxima para a gente utilizar é justamente a família. Então a família, e Jesus até deixa transparecer isso, principalmente quando é citado aqui nesse capítulo desse livro, que os parentes, que os familiares, nada mais são do que as ferramentas que nós precisamos utilizar para que a gente nos conserte interiormente, para que a gente nos reconstrua interiormente, para que a gente modifique com o tempo aquilo que nós fizemos e aquilo que nós construímos. É a tal da reforma íntima, é a tal da reforma como uma casa velha em que a gente precisa talvez destruir algumas paredes para colocar ali um material novo. Isso nós só podemos fazer através de ferramentas. E as ferramentas que nós temos nessa encarnação são as pessoas que convivem conosco. E como que nós aprendemos a modificar com o convívio com essas pessoas? Que ferramentas são essas? E é bastante interessante que nesse capítulo se chama a atenção e vejam só como nós vamos realmente nos localizar. Quando nós encontramos, aquele parente ignorante, aquele parente atrasado, que nada aceita, que nos deixa irritado, olha, gente, aquilo é a oportunidade que nós temos de modificar, de melhorar a nossa benemerência, ou seja, sermos beneméritos. O que é ser benemérito? É aprender a fazer a doação para ajudar alguém. E nesse caso nós estamos falando de beneméritos espirituais, ou seja, a gente dar exemplo
de espiritualidade, de entendimento, de sentimento. Então, perante o ignorante, que a gente aprenda a ouvir e aprenda a aceitar e entender o nível que cada um se encontra. Não é tentar convencer a pessoa ignorante a enxergar como talvez nós pensamos que já enxergamos, mas saber que ele tem o tempo dele e o que nós não podemos ajudar diretamente para modificá-lo. Nós podemos ajudar através da nossa conduta para com essa pessoa, através do exemplo que nós temos de paciência, de tolerância e principalmente aprender a respeitar os sentimentos, as ideias dos outros, principalmente quando elas não coincidem com os nossos, né? Existe também aquele parente que é maldoso, né? Como Pedro, ele foi injuriado, mentiram sobre as atitudes dele. Olha, quando nós encontramos um parente, um familiar, que ele demonstra maldade para conosco, a falsidade, isso nada mais é do que a prova que Deus está nos dando para demonstrar até que ponto nós conseguimos construir a bondade dentro dos nossos corações. Então, é muito fácil a gente trocar tapa por tapa, olho por olho, né? É muito fácil fazer isso. Mas a bondade é justamente aquela em que a gente aprende, como dizia Jesus, dar a outra face. Dar a outra face, talvez a gente não entenda o significado, mas é quando você não responde na mesma altura o mal que estão lhe fazendo. Ou se cala, ou simplesmente se faça desentendido, deseja o bem e se afaste. Então, o parente mau também é uma ferramenta que vem nos ajudar. Ah, mas e o familiar e o parente ingrato? Aquele que nós fizemos tudo para que nós pudéssemos ajudar, aquele que a gente chegou a doar até o que a gente tinha. E aí, quando simplesmente esse ingrato não corresponde àquilo que nós fizemos? Olha, está aí a ferramenta que nós vamos utilizar, que vai nos ensinar como que nós vamos praticar o perdão. Olha, se nós olharmos o Novo Testamento, onde Jesus faz as suas pregações e os seus ensinamentos, nós veremos que o amor e o perdão é justamente aquilo que ele mais frisa como a necessidade que nós temos para aprimorarmos aquilo que nós somos. Se nós não soubermos perdoar, como é que nós viveríamos se não fôssemos perdoados pelas pessoas, por esses espíritos superiores, e nem vou dizer pelo Pai? Porque se nós não prestarmos atenção nos nossos passos diários, nós veremos que todo dia nós precisamos ser perdoados, porque nós somos imperfeitos. Então, quando acontece de encontrarmos ingrato, não é que as pessoas são más e nós somos bons. Não. Esse é o estágio que vivemos, esse mundo que nós vivemos, é justamente esse de provas e expiações. E quando nós encontramos o ingrato em nossa vida, aprendamos até a agradecê-lo, pois ele está nos lembrando daquilo que nós precisamos melhorar, que é justamente o sentimento do perdão, que ele é um sinônimo do sentimento de amor, né? Em todos aquilo que nós vamos encontrando, nós vamos vendo a razão para nós melhorarmos, desde que a gente tem esses olhos de ver, entendendo que nós somos espíritos imortais. Até quando a gente encontra aquele paciente, aquele doente dentro da nossa família, nada mais é do que está nos ampliando a capacidade de nós prestarmos auxílio ao nosso próximo. Tem até um tempinho atrás, a gente fez uma palestra falando sobre a dor, que às vezes de princípio até é difícil de entender a necessidade que nós temos da dor. Até ali a gente aprendeu que a gente diz que todas as dores que nós passamos são provenientes dos nossos atos no passado, lei de ação e reação.
Mas digamos que nem sempre é assim. Eu até procurei exemplificar espíritos maravilhosos que aqui encarnam, que não teria nada praticamente a resgatar, muito ao contrário, vem em missão. E o exemplo maior disso é o próprio Jesus, Espírito perfeito, Espírito puro, que veio aqui somente para nos ajudar. E o sofrimento, as dores que ele passou, nós não podemos dizer que foi ação e reação, porque Jesus estava muito acima de qualquer dívida de desamor. E por que ele passou pelas dores? Porque as dores, se nós formos verificar tudo que Deus traz para nós, é um necessário para o nosso desenvolvimento. E até a dor. Se a dor, normalmente ela está dentro da lei de ação e reação, porém muitas dores não fazem parte da ação e reação, como nós podemos citar Francisco de Assis, podemos citar o nosso Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce e o próprio Jesus. Então é sinal, se Deus é perfeito em toda sua criação, a dor também é o meio que ele tem de nos ajudar a construir uma melhoria dentro da nossa própria alma. Então a dor muitas vezes é aquilo que nos ensina a pensar, que nos incentiva. Até a gente fez um exemplo, imaginemos nós que a gente tivesse a família ideal, aquilo que nós sonhamos, uma família, todo mundo maravilhoso, a esposa e o esposo perfeito, né? Os filhos, todos eles obedientes, maravilhosos, que a gente não precisa se preocupar. Que o nosso serviço seja um serviço muito bom de fazer dentro daquilo que nós gostamos e com rendimento maravilhoso. Imaginemos que a gente consiga hoje ter essa vida perfeita onde a gente não tenha nenhum tipo de problema, nem financeiro, nem familiar, nem amoroso, nem doença. Chegamos no ápice. A gente estaria estagnado, pois no modo em que nós nos encontramos hoje, a gente, para conquistar as nossas metas, é necessário que a gente passe por sacrifício e por dores. Alguém que se prontifica a estudar, a ter um diploma, não é simplesmente porque ele quer, vai conseguir. Vai perder horas de sono, vai ter que sacrificar, muitas vezes vai desistir, muitas vezes vai passar nervoso. Mas se ele não se colocar à disposição de passar por esses caminhos difíceis, ele não vai chegar na meta que ele quer. E assim é a nossa vida. Se não houvesse a necessidade da dor, nós não teríamos como modificar, como buscar conhecimento. E olhem, quando nós falamos em dor, nós estamos falando de provas e expiações. Talvez até alguns não entendam bem assim. Mas vejam que até aqueles que ainda não têm o livre-arbítrio também passam por dores. Basta que a gente veja os animais que estão à nossa volta. Quando eles sentem dores, fiquem doentes. Nós não podemos dizer que eles agiram mal e estão recolhendo, estão resgatando o que fizeram de errado. Então, se existe a dor, na verdade é um despertar da consciência deles. Talvez nós não entendamos a dor da forma como deveríamos entendê-la. E é fácil a gente verificar isso. Tanto na dor quanto no prazer, cada um de nós tem a sua forma de ver, tem a sua forma de aceitar. Às vezes, se eu puder comprar um carrinho velho, eu vou estar muito feliz porque eu vou ter um carrinho, ter onde andar. Mas a pessoa, se tiver um carrinho velho, ele vai se sentir infeliz porque ele quer ter o carro do ano. Então, cada um vai recebendo os prazeres e as dores de acordo com o seu conceito. Da mesma forma, nós vamos ver as pessoas que nos circundam. Cada um deles tem a sua forma de ver e nós temos que aprender a respeitar e colocar-nos à disposição sempre através do sentimento. Sentimento de compreensão, sentimento de amor. Ver essas pessoas como nós gostaríamos que nos vissem. E não importa qual seja o tamanho do problema, não importa qual seja o tamanho da dor, não importa
qual seja o tipo de pensamento e conceito que os nossos familiares, os nossos parentes têm. Olha, a gente vai encontrar no Evangelho que um dos escritores, né, que escreveram o Novo Testamento, ele nos conta um caso, um fato, né, desculpe, não é caso, mas um fato de Jesus, que uma vez ele estava indo para a casa de Pedro e quando chegou lá, ele encontrou a sogra de Pedro deitada, ela estava em estado febril e muita indisposição. E Jesus simplesmente foi lá, tocou a sua mão, né? E ao tocar a sua mão, aquela energia maravilhosa que Jesus tinha, né, com o seu poder de cura, ele simplesmente transmitiu parte daquela sua energia, do seu amor, e de imediato a sogra de Pedro, ela deixou de ter febre, passou a ter disposição, tanto que ela levantou da cama e passou a servi-lo. Ora, a gente para pensar, por que chamou a atenção esse fato? Uma cura tão simples que o mestre fez, aquele mestre que ele conseguia fazer curas muito maiores que essas, curas maravilhosas, e essa foi tão pequenina, né? Por que essa menção? Aí nós entendemos todas as mensagens que ele queria nos passar. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da doença, não importa o conceito que a pessoa tem, não importa qual seja o seu sofrimento, a sua dificuldade. Toda dor, não importa o tamanho que tenha, ela deve ter o nosso respeito, ter a nossa assistência, ter a nossa atenção. Quando nós passamos a entender dessa forma, nós vamos ver que cada pessoa que nós convivemos, cada pessoa que faz parte do nosso espaço familiar, do nosso espaço parentesco, vamos dizer assim, todos eles, não importa qual seja a sua função, qual seja a sua inteligência, qual seja a sua proximidade, todos eles são merecedores da nossa compreensão, da nossa atenção e do nosso atendimento fraterno. Nós também gostamos, quando nós estamos com determinado problema, que as pessoas entendam o que nós estamos passando. Então, da mesma forma, a gente precisa também entender o sofrimento, as dificuldades e o entendimento de cada pessoa. Como nos alerta, né, nesse capítulo, através de Jesus conversando, como que nós podemos aprender a querer fazer o bem para as pessoas, para a humanidade, querer fazer parte dessa seara bendita, se a gente, dentro da nossa própria oficina, nós não aprendemos a amar e fazer o bem àqueles que estão mais próximos? Como que eu posso querer ser um grande semeador se ao menos não consigo cuidar das sementes desse pequenino vaso que faz parte da minha vida e do espaço onde estou junto com a minha família? Então, é só para repensar, né? Lógico que nós não estamos dizendo aqui que o bem só deve ser feito junto aos nossos familiares. Nós devemos pensar a própria humanidade como a nossa família. Mas, em primeiro lugar, o nosso treinamento, o nosso cadinho, a nossa oficina é justamente dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Nós precisamos fazer um apanhado, repensar em tudo aquilo que nós temos agido, a forma como nós temos feito. Às vezes é até difícil a gente dar um primeiro passo para mudar as nossas atitudes dentro da nossa própria casa. Mas se a gente não der um primeiro passo, se a gente não se esforçar para modificar, nós não vamos conseguir cumprir aquilo que nós nos predispomos quando aqui nós viemos nesta encarnação.
Um amigo dizia para mim, a quem eu tenho bastante conceito, quando nós falamos, por exemplo, de um amor dentro de uma família, onde tem muita discussão, ou às vezes até o próprio amor entre os dois cônjuges, né? Em que muitas vezes a gente passa todo aquele dia com os problemas, chega em casa cansado, e às vezes a gente não tem nem vontade, né, de abraçar o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, de dar um abraço, de conversar, de ouvir. E a gente acha que existe aquela obrigação, né, quando nós nos deitamos em nosso leito, e que a gente tem que ali expressar o nosso amor, muito mais às vezes até por obrigação do que de coração. E esse amigo dizia o seguinte, que o verdadeiro amor, inclusive entre duas pessoas, ela não é à noite, quando nós estamos ali no leito para descansar, mas ela inicia quando o dia está amanhã cedo, quando a gente ali começa a nos amar, através de um bom dia, através de um como vai, através de um sorriso, através de um café em conjunto, através de uma mesa que possa unir a família, ou pelo menos as pessoas que estão convivendo mais próximas. Então isso, se a gente começar a se esforçar, nós podemos cultivar esses hábitos, onde a gente encontra paz, onde a gente vai encontrando mais afinidade. E com a afinidade nós aprendemos a conhecer as pessoas que convivem conosco e aquelas pessoas nos conhecer. Isso chama-se a prática do amor, a prática da humildade, e de uma certa forma nós podemos dizer que nós estamos evoluindo e fazendo a construção necessária dentro daquilo que nós somos aqui dentro. Então, olhemos os nossos familiares, inclusive aqueles mais problemáticos. Por que será que ele está na nossa vida? O que será que nós fizemos para eles em outras encarnações? E agradecer pelo fato que ele está nos fornecendo a ferramenta necessária para que eu possa modificar os defeitos que eu trouxe de encarnações passadas. Portanto, meus queridos amigos, não nos esqueçamos, né, que as oportunidades elas não são dadas sempre e que nesse momento nós estamos tendo essa encarnação, esse estágio, para que a gente, dentro da nossa oficina chamada família, a gente consiga aprimorar todos os nossos sentimentos. Meus queridos amigos, quero agradecer a todos vocês por esses minutos de atenção. Logicamente que simplesmente aqui coloquei de uma forma simples, não é nenhuma forma didática nem convencional, mas gostaria de estar próximo a vocês, conversando com vocês, como gostaria de estar conversando com a minha família que eu tanto amo. E que, quem sabe, né, em encarnações futuras a nossa família pode estar bem maior e todos nós juntos, onde a gente aprenda a amar, e lá no mundo espiritual talvez a gente venha bater um papo sobre os nossos aprendizados, lembrando que os momentos difíceis que nós passamos só ficaram nas saudades e só nos trouxeram o conhecimento. Desejo nesse momento que Deus abençoe a todos, que a paz do Mestre Jesus possa ser derramado dentro dos lares de todos vocês e que essa família bendita, que com o amor de Deus foi unida, que possa ser sim o start de uma melhora cada vez mais rápida, que possamos todos nós em conjunto, em família, em parentes, em amigos, a gente estar caminhando para todos irmos de uma só vez em conjunto para um mundo muito melhor do que esse que hoje nós encontramos. Um mundo onde nós vamos construir com muito amor e dedicação, né? Sair desse mundo de provas e expiações e para o mundo de regeneração, onde pouco a pouco a gente vai aprendendo que o sentimento amor, ele é tão profundo que somente isso que vai poder nos trazer a felicidade, a compreensão e a luz necessária para que um dia a gente possa estar mais próximo do Pai Criador
em mostrar a Ele que nós estamos até perto de sermos perfeitos como Ele nos criou para sermos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigado e até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau.